Dá para tocar a franquia à distância? Dá. Mas antes que você caia nessa ilusão, queria deixar claro para você que muitas franqueadoras querem operar no feeling e muitos franqueados também. E isso pode quebrar o seu negócio. Então, Guilherme, dá para operar a franquia à distância? Dá, claro que dá. Mas você precisa de controle, de método, de processos bem claros. Não de acordar na expectativa de olhar para o céu e falar, hoje vou fazer isso. E no feeling, o seu jeitinho de fazer as coisas. Porque isso provavelmente vai acabar com o seu negócio. Então, franquia à distância só funciona com rotina, indicador e liderança padronizada. Inclusive, eu gosto de falar muito disso, que é um dos princípios da funil de vendas, né? A gente não faz gestão, de fato, provavelmente eu não vou crescer. Então, eu preciso ter controle, eu preciso ter método, eu preciso ter uma estrutura e saber o que eu tenho que olhar. São algumas coisas que eu vou trazer para você aqui hoje, né? Então, se você quer tocar aí uma unidade, fazer ela rodar todo santo dia, presta atenção que eu vou listar aqui algumas coisas que você tem que observar no seu dia a dia. Pegou caneta e papel aí? Ou no bloquinho de notas? Vamos lá. Imagina só, pessoal, você pode, de fato, hoje ser um multifranqueado. Pode ter 5, 6, 7 franquias, né? Ou você pode ter uma franquia que, de fato, te dá liberdade geográfica. Vou utilizar esses dois cenários. Você é multifranqueado, com 5, 6 lojas, e você tocando uma franquia como uma franquia de marketing aí, onde você faz gestão de tráfego, cuida da performance de marketing das empresas, por exemplo, aqui V4 ou outras marcas, tá? E você pode estar na praia trabalhando, você pode estar no Nordeste tendo cliente em São Paulo ou vice-versa. Independente dos formatos, você tem que ter algumas coisas importantes, porque senão tudo passa a ser ilusão. Muitos franqueados compram a seguinte chamada, compre liberdade geográfica. Isso é balela. Se você é empresário, você não tem liberdade geográfica. Você, Guilherme, eu tô na praia lá, poxa, deu um problema no seu cliente, você vai ter que resolver. Você até pode ter mais facilidade geográfica, mas essa frase de liberdade geográfica é uma falácia, porque a conta vai chegar. Tudo que é muito fácil, para mim, tem duas frentes, ou é marketing multinível ou pirâmide. Cuidado, sai disso, tá? Não que sejam frentes ruins ali, tipo marketing de rede, né? Você pegar hoje tem grandes marcas, não tô trazendo esse conceito, tô falando que quem entra nisso, achando que não tem que trabalhar, vai ter problema. Em pirâmide, nem se fala, né? Hoje em dia vocês estão acompanhando aí. Então, franqueador te vender que você não tem que trabalhar ou que funciona de qualquer jeito, cara, ó, cai fora. Franquia é trabalho. E para isso eu vou trazer aqui esses dois cenários, do multifranqueado e ou de uma franquia que dá para você operar à distância, para a gente falar sobre o que deve ser observado para ter eficiência. Vamos lá, pessoal. Pense comigo. Você é franqueado de uma cafeteria. A primeira cafeteria, provavelmente você vai ter mais dor de cabeça ali, porque você está aprendendo, está pegando know-how. Aí você vai ter que ir lá, às vezes até servir o cafezinho, servir a pessoa, fazer um serviço de garçom, vai ter que fazer o serviço financeiro, gestão, e você vai aprendendo isso. Você tem equipe, você vai formando, desenvolvendo. O garçom faltou hoje, você vai servir. Esses dias eu fui aqui de um amigo meu, Eduardo Scholder, da Xerimbão, com mais de 1.300 franquias, e tomar um café aqui em Irajá. A dona da franquia, ela não vive a operação, mas naquele final de semana, era um feriado emendado, ela falou, nossa, lotou tanto que eu vim aqui, e ela foi me servir. Ela perguntou o pedido, ela me serviu inclusive o café. E ali está a verdade do negócio. Dono de empresa trabalha. Mas vamos ir para um cenário que essa pessoa comprou a segunda franquia. Concorda? Ela não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas dá para ela tocar à distância, estando na primeira unidade a segunda? Dá. Desde que tenha processos claros, método e ela faça gestão. Ela cria alguns pilares aqui que são importantes que eu vou trazer para você. Aí vamos melhorar ou piorar, dependendo da sua visão, um pouquinho. Ela foi para a terceira, quarta, quinta operação. E aí? Probabilisticamente ela tem mais dinheiro no caixa, probabilisticamente ela já formou mais lideranças, probabilisticamente ela já tem uma estrutura consolidada para crescer e poder sim, de fato, estar em vários ambientes, mesmo à distância. Ela pode ter uma franquia no Rio de Janeiro, Nordeste, São Paulo, Ribeirão Preto, interior, e ela pode estar aqui de Ribeirão Preto fazendo a gestão de tudo. Então, dá para tocar a franquia à distância? Dá.
Mas para isso ela precisa criar algumas estratégias. Agora, aquele profissional que eu citei aqui, por exemplo, a V4, né? A pessoa está lá, está na sua agência e, de fato, ela está numa viagem e ela tem clientes que ela tem de maneira remota. Ela raramente vai ter que ir na empresa, ficar próximo do cliente fisicamente. Ali, em alguns casos, sim. Mas ela consegue fazer tanto essa operação de gestão de performance, quanto vendas, quanto outras coisas à distância também. Por quê? Porque a V4 tem processos muito claros. Aí cabe o franqueado seguir ou não. Então vamos trazer algumas coisas que esses franqueados, tanto que conseguem operar remoto, tanto que conseguem fazer gestão à distância remota, né? Primeiro que indicadores aí que eu trouxe para vocês de desempenho, né? Que são os KPIs aí das franquias que são importantes você observar. Primeiro, indicador financeiro, né? Faturamento, lucro líquido, margem de contribuição, o capital ali de giro operacional e o nível de despesas operacionais. Pense comigo, se você não tem, e pausa esse vídeo, vai anotando linha por linha aqui que eu estou falando para você, se você não tem os indicadores na ponta da língua ou o seu gerente financeiro não tem, caso a sua estrutura seja grande, provavelmente está jogando dinheiro no lixo. E você precisa ter esse tipo de informação, porque você até pode estar à distância, mas você não está tocando corretamente a distância da sua franquia. Então, indicadores de performance financeira são muito importantes. Segundo, rentabilidade. Qual que é o retorno de investimento? Qual que é o ponto de equilíbrio, né? O famoso break-even, né? Quanto você tem que vender todo santo mês, seja de recorrência ou novos produtos, todo mês, para empatar as contas. Vou dar um exemplo muito fácil. Da funil de vendas hoje é R$8.000 o franqueado que opera sozinho. Esse é o ponto de equilíbrio dele. O problema é tão baixo assim? Porque ele vende, ele entrega. Agora, se ele crescer um pouquinho, vai para 12 a 15 mil reais. Quando ele já tem, igual eu aqui na franquia Ribeirão Preto, modelo, fatura aí na faixa de 1 milhão no ano, e meu custo operacional hoje está na faixa de 16, 18 mil reais, que é meu ponto de equilíbrio. Por que eu estou trazendo isso para vocês, pessoal? Porque eu tenho líder comercial, eu já tenho uma liderança administrativa e financeira, eu tenho mentores, eu tenho horistas, e o sócio também se envolve um pouco na operação. Então, subiu um pouco o meu custo. Esse é o ponto de equilíbrio. Se você não sabe quanto que é o seu número de empate, provavelmente você vai viver no susto na última semana do mês, você tem que pagar salário dia 5. Então, qual que é o ponto de equilíbrio? Tem que estar na ponta da língua. E vendas e marketing, que para mim aqui é onde é minha área, meu surf aqui. E de fato eu percebo que as pessoas ficam controlando muito, fazendo gestão de um monte de coisa e não vende nada. E vai quebrar também. Imagina, eu vou fazer gestão de fluxo de caixa aqui, Yasmin, e não estou vendendo. Vai gerir o quê? Vento? Não faz sentido, né? Então, tudo começa com vendas. E marketing e vendas tem que andar casadinho. Eu trouxe para vocês aqui taxa de conversão do lead. Quantas pessoas tem que entrar na sua loja para sair R$100? Você tem que ter isso. Metrificado, inclusive, uma cafeteria. Aqui, na funil de vendas, quantas pessoas, quantas oportunidades entram no meu funil de vendas para fazer uma venda, para fazer R$5 mil, para fazer R$50 mil. Eu tenho que ter isso porque isso me traz previsibilidade. Qual que é a taxa de conversão topo de funil? Qual que é a taxa de conversão interna? Qual que é a cadência de contato? Qual que é a volumetria que eu tenho que ter em cada canal e criar esse mesmo tipo de estrutura, taxa de conversão interna, taxa de conversão externa e cadência de contato para cada canal. Se eu não tenho isso, pessoal, em vendas, eu estou trabalhando no escuro. Eu sei, franqueador, que você não tem esse controle. Quem tem, de fato, talvez nem esteja assistindo esse vídeo até esse momento, já até falou, deixa eu pausar aqui que aqui eu já domino. E assusta, sabe por quê? Porque eu já falei nisso também. Às vezes esse feeling, ele quebra seu negócio. Às vezes essa falta de dados e você trabalhar no improviso vai ter um risco gigantesco lá na ponta para o franqueado. Tudo que eu falo aqui serve para o franqueado e para o franqueador. Tá? Outra coisa, custo por lead, né? CPL e tráfego ali. Cara, quanto que custa cada lead que está entrando? Por exemplo, eu fazendo esse vídeo, isso daqui faz com que reduza meu custo de aquisição do cliente. Por quê? Porque eu estou educando vocês aqui no vídeo. Quando vocês forem comprar qualquer tipo de franquia que eu vendo no mercado ou nossas mentorias, você vai, de fato, sair mais barato para mim. Por quê? Porque eu sei que o custo de aquisição do cliente está caro. Por que eu estou fazendo isso? Não é porque eu quero ficar gravando vídeo. Inclusive, eu gosto de falar em público. Mas eu prefiro falar em público, ficar colocando vídeo aqui na internet. É porque eu sei que o custo por lead está caro. E se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Vai aumentar mais ainda.
Olha só. Então, tudo que eu estou tomando de estratégia nas minhas franqueadoras é para quê? Para reduzir o custo do lead. Porque tem gente que vem desse canal aqui, por exemplo. Tem vídeos que eu pego aqui, corto para colocar em outro canal orgânico. Então, você percebe que tudo tem estratégia, não é um achismo que eu estou fazendo aqui. E você, franqueador, você está fazendo aí alguma coisa para melhorar seus indicadores marketing e vendas, ou você está vivendo no achismo também? E você, franqueado, você tem esses números na ponta da língua? Se você não tiver, não dá para operar. Enquanto eu estou aqui, meu time está todo trabalhando aqui, eu tenho mais de 50 vendedores em todo o Brasil agora vendendo mentorias, treinamentos, a estruturação de processo comercial, vendendo CRM, vendendo oratória no Brasil inteiro. Por quê? Porque eu tenho um processo claro e eu domino gestão financeira, rentabilidade do meu negócio, vendas e marketing. E aí, por fim, que eu queria trazer aqui para vocês, principalmente quem não trabalha com serviço, quem trabalha com produto, você tem que fazer muito bem a gestão operacional do seu negócio, que aí você vai conseguir, sim, tocar a franquia à distância. Então, giro de estoque, você tem aí? Eu lembro que na época da faculdade, quem não sabe, eu sou contador, né? Tinha o PEPs e o EPs, que era um modelo de gestão de caixa ali, de estoque, né, enfim, que a gente fazia, e eu tô bem enferrujado nisso, mas eu lembro que era assim, último que entra é o primeiro que sai, primeiro que entra é o primeiro que sai. O que eu queria trazer para vocês? Tem coisas como seu estoque de café, que se você não tiver uma gestão de estoque, inclusive falando nisso, pode vencer seus produtos, porque você está comprando produto novo e tirando ele primeiro da prateleira. Até isso, gente, você tem que saber, o último que entra é o último que sai ou o primeiro? E eu nem tô falando de dinheiro aqui, tô falando primeiro de estrutura de vencimento de produto. Olha isso, Léo. Até isso a gente tem que conversar aqui. Você está trabalhando em cafeteria e o risco é altíssimo, cara. Eu sou apaixonado por cafeteria. Dificilmente eu teria paciência para tocar uma aqui. Tem uns caras muito bons pra fazer isso aí, né? Duda Xerimbom aí, é o cara pra isso. Custo de mão de obra, pessoal. Por exemplo, você tem um produto ali que está girando muito, né? Você tem uma empresa, né? Desculpa, que gira muita mão de obra ali. Poxa, quanto que custa isso? Essa é a sua operação. Já tem que ter uma previsibilidade de RH ali. Vou voltar para a cafeteria. Poxa, o garçom ali, a cada trimestre eu tenho que trocar. 60% do time, o turnover é alto. Então eu preciso ter a gestão operacional muito alinhada, além de cuidar de estoque. E satisfação do franqueado, no caso do franqueador, né, que eu preciso ter. Eu preciso entender qual que é a rotatividade dele, o que ele está achando, como está o suporte. E você que é franqueado, a satisfação do seu cliente final. O que ele está achando. Crie metodologias aí, o famoso NPS, para você, depois você digita aí no GPT, no Google, estratégia, estrutura de NPS, hoje tem muita ferramenta para isso também, inclusive algumas gratuitas, onde você consegue medir a satisfação desse cliente, não é só para ter bonitinho, meu NPS é 9.8, como o da Verbalize, meu NPS é 9.7, como o da Funil, não é isso. É para você tomar a decisão entre os detratores e os promotores da sua marca. Ação, que aí você consegue controlar essa distância. E também, óbvio, que aí nessa linha, ter um indicador de experiência do cliente. Então, o franqueador, ele tem que criar experiências para o franqueado, ele tem que entender o que o franqueado está achando daquilo, mas criar um ambiente onde o franqueado sinta-se ali acolhido. Né? E a satisfação dele vai levando, consequentemente, vai vender mais franquias. E do outro lado, a mesma coisa se diz para o franqueado com o cliente final. Então, a experiência do cliente, a satisfação do cliente é muito importante, porque você não fica no escuro. Então, um resumo breve aqui para vocês. Tem que ter indicadores de desempenho financeiro, rentabilidade, vendas e marketing operacional e UX, experiência do cliente. Né? A franquia à distância ela funciona quando você para de tentar acompanhar. Eu vejo que, de fato, muita gente não faz gestão de verdade. Então, você quer ter previsibilidade, você quer tocar a sua franquia de onde você estiver, dependendo do seu modelo de negócio, estruture o que eu acabei de trazer aqui para você. Lembrando que nem toda franquia dá para você fazer isso, mas toda franqueadora dá. Toda franqueadora tem que fazer isso. Agora, nem toda franquia vai te dar a oportunidade de gerir a distância. Cuidado na franquia que você investe. Cuidado, se a sua expectativa for essa. Tem franquia que você tem que estar
100% presente lá e tá tudo certo porque é o modelo de negócio. Tá replicável, lucrativo, escalável para franqueadora, né? Então, a presença é padrão, é número, é rotina e, de fato, o time precisa saber o que fazer sem depender de você, dependendo do seu modelo de negócio. Para a gente fechar aqui, né, pessoal? Acredito que muita gente vira refém da franquia, inclusive fica eternamente servindo café lá, porque não cuida disso e não estrutura equipes. E tem modelo de negócio que você vai ser, sim, o principal protagonista o resto da vida, porque você escolheu esse modelo de negócio. Um exemplo aqui é a Prudential. Vocês conhecem a Prudential? O franqueado, ele é o vendedor e ele faz o processo lá. E é o modelo de negócio. Ele até pode escolher crescer e criar franqueados abaixo dele lá, mas eu estou falando do franqueado, não do master franqueado. Ele é um operador e é um modelo de negócio. E isso não deve ser julgado, mas você deve escolher qual franquia você quer entrar para ver se encaixa dentro do que você busca e do que não. Mas cuide da gestão. Comenta aqui, ó, distância, que eu vou te dizer aqui quais regras inegociáveis você tem que ter para isso dar certo.